Muito boa tarde. O Trilhas da Democracia entra ao vivo nesse 20 de junho, último dia do outono. Amanhã começa o inverno, para um diálogo sobre as formas pelas quais as esquerdas, particularmente a esquerda comunista, interpretou e procurou combater o fascismo nas décadas de 20 e 30. E também, isso é uma questão polêmica, vocês vão ver por quê, como as esquerdas enfrentam o neofascismo nesse primeiro quarto do século XXI. O nosso convidado de hoje é o professor de Ciência Política da Unesp, Marcos Del Roio, e para entrevistá-lo comigo, eu convidei Danilo Martuchelli, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal de Uberlândia. Del Roio, a gente se viu no ano de 2021 no seminário sobre Gramsci na Praia Vermelha. Eu conversava há pouco tempo com o Marcelo Ridente, né? E eu disse a ele, o Trilhas da Democracia tem me servido para encontrar velhos colegas, amigos que eu não via há muito tempo. É um prazer recebê-lo, é um prazer e uma honra recebê-lo aqui no Trilhas da Democracia, Marcos. O prazer é todo meu. Danilo tive a felicidade de encontrar virtualmente, né? Não faz muito tempo, faz pouquíssimos dias, na verdade. E nós também não faz tanto tempo, em 2021, comparando com o que... Não, 2001. 2001. Bom, 2000. Exatamente. Já está fazendo, quer dizer, foi no início do século. No início do século. Já pode ser dito no início do século. De nos ver. Faz um tempinho. Mas, enfim, ainda bem que encontramos essa boa ocasião para a gente se ver e se falar por aqui agora. E publicamente, né? Espero que tenha muita gente que possa nos acompanhar agora de imediato ou mesmo depois no YouTube. Né? Muita satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Marcos. Tudo bem, Danilo? Tivemos juntos aqui há algumas semanas o lançamento do teu livro. E eu te pediria, além de te saudar, né, e agradecer a tua participação, eu queria que você divulgasse o curso que é oferecido pelo Marxismo 21, exatamente sobre marxismo e crítica ao fascismo. Né? Por favor, Danilo, seja muito bem-vindo. Que satisfação estar com Marco Mondaini, Marcos Del Roio, hoje é Marco e Marcos, né? Aqui na dupla. E enorme satisfação estar com vocês aqui nesse debate, nessa entrevista, né? E a gente do blog Marxismo 21, a gente tem uma página, né, que tem um arquivo marxista digitalizado bem amplo, então faço esse convite para visitar esse blog, né, marxismo21.org, e a gente tem oferecido um curso de 10 sessões, 10 aulas sobre marxismo e crítica do fascismo. A primeira aula foi justamente com o Marcos Del Roio, sobre o fascismo no contexto do debate da Terceira Internacional. Tivemos a última aula nessa terça passada com a professora Luciana Aliaga, que tratou um pouco da contribuição de Antônio Gramsci para esse tema. E no próximo dia 30 teremos a nossa convidada, Diana Assunção, que vai tratar da obra do Leon Trotsky, né, a abordagem que o Leon Trotsky tem sobre a questão do fascismo. E depois a gente segue com mais 7 aulas, né, que se encerram só lá no começo de outubro. Né? Então, estão todos convidados, todos e todas convidados a participar desse curso. O curso está sendo transmitido ao vivo e fica na nossa página no YouTube, que se chama Marxismo 21 Vídeos. Então, faço o convite aqui para que todos acessem, né, e também a nossa página no Instagram, que a gente tem atualizado as informações sobre o curso Marxismo 21. Então, é isso. Bom, como o programa está sendo ao vivo, a nossa audiência pode participar enviando perguntas e fazendo comentários. Nós já recebemos aqui uma boa tarde da Mônica Silva Guattari,
E o Luiz Matos mandou 2 mensagens. Uma é: comunista só se une na cadeia mesmo, com um emoji rindo, e embaixo: saudações comunistas a todos. Del Roio, a gente poderia começar esse nosso diálogo, essa nossa conversa, falando um pouco sobre como a Internacional Comunista, o Comintern, né, interpretou o fascismo, né, o movimento fascista e depois os regimes fascistas, em 2 congressos que são muito importantes, né? O 6º Congresso e o 7º Congresso. E foram 2 teses diametralmente opostas que foram defendidas então, né? Primeiro a tese do social-fascismo e depois a tese que saiu em defesa da necessidade da construção de frentes populares a fim de se confrontar com o fascismo. Então, eu te pediria inicialmente para historiar um pouco como é que, nos inícios do chamado movimento comunista internacional, nos anos 20 e 30, o fascismo era interpretado e as estratégias de luta. Danilo também tem uma primeira pergunta, Marcos, e aí você faz a resposta em bloco, né? Por favor, Danilo. Sim, bom, Marcos, aproveitando a efeméride dos 100 anos, né, da aprovação das teses de Lyon no 3º Congresso do Partido Comunista Italiano, como que você pensa, né, ou seja, qual foi a importância desse documento, né, aprovado em 1926, pouco antes do Gramsci ser preso, né, encarcerado pela ditadura fascista de Mussolini, e qual que é a autoridade desse texto, né, hoje, né? Como que é, ou seja, o que é de elementos interessantes para a gente pensar hoje em estratégias e táticas para enfrentar a extrema-direita que está avançando por todos os cantos do mundo aí. Então, acrescento, então, essa pergunta do Marco, essa questão sobre as teses de Lyon, tendo visto seus 100 anos, e sua importância também para a história do movimento comunista italiano internacional. Também. Por favor, Del Roio. Bom, ok, vamos lá. Quando o movimento fascista surgiu na Itália, enquanto movimento, depois se fez partido e depois assumiu o poder, houve muita dificuldade de interpretar aquele movimento, né, na própria Itália. Imagine-se no exterior, né? E por muito tempo se entendeu que o fascismo fosse uma particularidade italiana. Era, digamos assim, era coisa de italiano, né? Não se entendia, por exemplo, que a ditadura de Horthy na Hungria, já implantada em 1920, fosse algo que depois poderia ser qualificado como fascista, né? Gramsci entendia que havia elementos de fascismo já na Alemanha desde 1919, com os Freikorps, né, que assassinaram Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, e mesmo elementos de repressão também por forças paramilitares na Espanha. Então, o Gramsci já tinha essa visão, digamos, que era um fenômeno mais internacional. Mas o fato é que prevaleceu amplamente essa visão de que era um fenômeno italiano. E de difícil apreensão. Ou era um movimento reacionário, puro e simples, ou era alguma coisa mais específica, alguma novidade. Então, isso cobriu boa parte do debate, da discussão dos anos 20. Quando chegou o 3º Congresso do PCI, em janeiro de 1926, já havia alguma coisa mais consolidada sob a perspectiva do que seria a Revolução Italiana. Seria uma revolução socialista que derrubaria o fascismo, né? Se ela contaria com mediações ou com fases intermediárias, era uma discussão em aberto, que continuou em aberto até 1929, quando, diferentemente do que pensava Togliatti, a direção do PCI,
já não incluo o Gramsci aqui, porque ele foi preso no final de 1926, como já lembrou Danilo. A ideia do PCI é que teria uma revolução popular, e que seria uma fase, digamos assim, intermediária até a Revolução Socialista propriamente dita, né? Em 1929, por uma definição da Internacional Comunista, se entende que a revolução teria que ser imediatamente socialista, né? A revolução antifascista igual à revolução socialista. Na época, a linguagem que se utilizava era ditadura do proletariado, né? Esse congresso é de uma formulação muito precisa. Quer dizer, eles fazem uma grande parte foi escrita por Gramsci junto com Togliatti, né? Mas não toda, né? Uma coisa muito curiosa é que o conjunto, a totalidade das teses do Congresso de Lyon só foram publicados na íntegra em 1990, quer dizer, às vésperas de acabar o PCI. É uma coisa muito interessante, né, do ponto de vista, digamos, historiográfico e político, né? Bom, esse congresso, então, ele define as forças motrizes da revolução, é a classe operária, o campesinato e as forças semiproletárias, ou em fase de proletarização, né? O objetivo é uma revolução socialista que derrube o fascismo, né? Mas é feita uma análise de como o capitalismo se desenvolveu na Itália e por que são essas as forças motrizes, né? Então, é um documento, digamos assim, que eu acredito que conte com uma boa atualidade relativa, obviamente, mesmo em relação a outros congressos importantes que o PCI teve na sua história, né? Já que hoje se trata de, digamos assim, reagregar a classe operária, né, no formato que ela tem hoje, né? E, digamos assim, começar de novo para se contrapor a uma forma de dominação política que tem analogias muito fortes com o fascismo, de tal modo que a qualificação de um fascismo é bastante difundida, ainda que polêmica, né? Quando vem o 6º Congresso da Internacional Comunista, o discurso do Togliatti é muito, muito, muito interessante e elucidativo do entendimento que os italianos tinham do fascismo. É evidente que eles é que tinham mais a dizer sobre isso, porque viviam e sofriam, né, na prática a existência desse regime político, que em 1928 estava plenamente consolidado. Até 1926, o entendimento dos comunistas italianos que era um regime frágil. No momento que eles perdessem o apoio dos liberais com que eles contavam, né, o regime ruiria, né? Era um regime de muito instável, até porque também instável economicamente. O fato é que, em 1928, o fascismo está consolidado do ponto de vista institucional, porque a prisão do Gramsci foi, digamos assim, um ponto e vírgula no momento histórico que foi um golpe que consolidou o fascismo, redefiniu as instituições. O próprio Partido Fascista perde sua influência. Ele foi, digamos, esvaziado. Foi uma estratégia do próprio Mussolini, esvaziar o partido para que ele não ficasse pressionando. Porque o partido é que tinha a base pequeno-burguesa que pressionava o movimento e o regime para que promovesse transformações. E o fato é que o regime fascista fazia transformações em benefício do capital financeiro.
e não, evidentemente, da pequena burguesia. Essa deveria ser incorporada ao Estado, quer dizer, redefinir a administração pública, como de fato foi feito, né? Bem, enfim, no discurso do Togliatti no 6º Congresso, ele mostra tudo isso. E ele indica que, olha, o regime não está tão frágil assim, ele está consolidado, a luta é complexa e teremos que, efetivamente, selar a aliança operário-camponesa e, possivelmente, ampliá-la para setores da pequena burguesia que se desgrudem, se descolem do fascismo, né? E fazer uma revolução popular. Essa questão da Revolução Popular foi muito questionada pela direção da Internacional, muito questionada. De lembrar que a direção da Internacional, em parte dela, porque ainda em 1928, o dirigente principal da Internacional era o Bucari, e o Bucari tinha uma proximidade muito grande com o Togliatti. Eles tinham visões muito próximas, né? Agora, o que acontece? O 6º Congresso, ele se realiza, obviamente, em Moscou, e no momento em que há uma disputa muito acirrada dentro do Partido Soviético sobre o futuro. A ideia era a seguinte: olha, se aproxima uma crise grave do capitalismo. O que nós vamos fazer? Qual vai ser a característica dessa crise? Era o chamado terceiro período, né? O que vai acontecer? Terceiro período depois da Revolução. Então, a ideia era assim: houve um período revolucionário, de 17 a 21. Depois houve um período de estabilização no capitalismo. Também se discutiu muito. Era uma estabilização estável, uma estabilização relativa, uma estabilização muito instável, né? Quer dizer, a característica daquilo sempre teve em debate. Agora, 1928, se diz: e agora? Haverá uma crise. Agora, a leitura que o Bukharin faz, e o Togliatti idem, né? É muito diferente da leitura que faz o grupo do Stalin e Molotov. Quer dizer, o do Bukharin diz o seguinte: o que aconteceu? A classe operária dos países imperialistas, eles estão sendo, digamos assim, incorporados ao Estado. Eles, quer dizer, recebem assistência, em parte por obra da social-democracia, mas a tendência é que eles não sejam revolucionários. O processo revolucionário se desloca para as periferias. A palavra periferias não se utilizava na época, né? Mas, enfim, para nós fica mais claro hoje. Então, a ideia, a revolução está na Ásia, está na China, né? Basicamente, né? A percepção do grupo do Stalin era outra. A crise que virá é catastrófica, né? A classe operária retomará o seu ímpeto revolucionário, né? E o eixo volta a ser a Alemanha. Bom, essa era a discussão. E nisso, a social-democracia cumpre um papel perigoso, porque é ela que está atraindo a classe operária para se preservar, ser preservada na dominação burguesa. Daí surge a expressão que a social-democracia está se fascistizando. Agora, o que significava fascistizar na época? Era aquilo, era ampliação do Estado. Quer dizer, o Estado interfere e subordina os sindicatos, as instituições sociais, né? As políticas sociais. Quer dizer, isso seria a fascistização do Estado. Um texto interessantíssimo para ser visto isso é um texto do Lukács chamado A Ditadura Democrática, que é um texto que ele apresentou para o Congresso do Partido Comunista Húngaro e que foi rejeitado
porque a conjuntura já havia mudado. Então, como acabou o Congresso? Num acordo. Num acordo. Não houve vitoriosos ali. Então, a luta continuou. Foi nos meses seguintes que a luta se abre completamente e o grupo do Stalin-Molotov toma a dianteira. E vence completamente só no 10º Pleno da Internacional Comunista, realizado em julho de 1929. Então, é só em julho de 1929 que predomina essa ideia do social-fascismo. Antes, não. Não está isso. Tem muita coisa, porque tem boa parte da bibliografia, na verdade, reproduz isso, que diz que as coisas aconteceram no 6º Congresso e não aconteceram ali, aconteceram depois. Uma delas é essa. Então, a ideia do social-fascismo é que a social-democracia estava se fascistizando porque ela era a base da dominação burguesa. E foi vista daí, então, como inimiga. Pois é ela, a social-democracia, que impede a radicalização nas massas e que ela efetivamente faça a revolução, etc. Delroy, claro, desculpa interromper. Mas, de toda forma, é com a tese do social-fascismo que os comunistas na Europa e os comunistas na Alemanha vão assistir à ascensão de Hitler em 1933. Eu queria que tu falasse agora, sempre na continuidade da pergunta inicial, né? Esse momento de inflexão que acontece em 1936, tendo como base, né, a ideia do social-fascismo, e a virada que vai acontecer depois com o 7º Congresso em 1935. Por favor. Chego lá. Tá. Então, essa era a ideia, né? Que a social-democracia na verdade, estava atrasando o processo revolucionário, que era inevitável. Já havia a radicalização das massas e as mediações feitas pela social-democracia em defesa da democracia burguesa eram um risco. Então, a social-democracia passou a ser o inimigo, né? Isso, obviamente, abriu espaço para a ascensão do nazismo, no caso da Alemanha. Embora, na Alemanha, os comunistas tinham, digamos assim, alguns argumentos sólidos para entender que a social-democracia fosse efetivamente um adversário ou um inimigo, né? Não bastava o assassinato da Rosa Luxemburgo em 1919, mas no 1º de maio de 1927 e no 1º de maio de 1929, as forças policiais que estavam sob comando da social-democracia reprimiram as manifestações de 1º de maio com várias mortes, dezenas de mortos, né? Então, vejam que não era uma coisa do nada que se tirava aquilo. Por exemplo, quando, depois de 1929, com o agravamento da crise, o desemprego enorme, quem que era demitido nas fábricas? Os comunistas, os social-democratas ficavam. Veja, então, se criou um clima praticamente de guerra civil interna na classe operária. E, evidentemente, o nazismo se beneficiou muitíssimo disso, né? Marcos, só uma questão para complementar aí. Esse conflito interno no movimento dos trabalhadores não teria surgido já na discussão da Primeira Guerra Mundial, de entrar ou não na guerra, né? Que permitiu a emergência, deu uma cisão no Partido Social Democrata Alemão, né? E depois que permitiu a emergência do Partido Comunista, né? Ou seja, essa desconfiança, vamos chamar assim, né? Que se transforma até em inimigo aberto, né? Não vem daí também? A raiz é essa, Danilo. A raiz é essa. É a postura diante da guerra. E aí voltamos lá para julho e agosto de 1914. Né? O que fazer diante da guerra? A raiz está aí. Se desdobra depois, em 19, com o assassinato da Rosa, a repressão ao movimento insurrecional que houve ali,
e uma série de conflitos que foram se agravando e que deram, digamos assim, a via larga para a ascensão do nazismo, né? Quer dizer, só não acho justo, por exemplo, culpar os comunistas de que eles cometeram um gravíssimo erro, né? Quer dizer, foi uma situação histórica terrível, né? Que tem explicações, como depois, eventualmente, não vamos entrar nesse assunto aqui, como você explicar o que aconteceu na União Soviética, com a emergência de Stalin. Quer dizer, tem explicações históricas de fundo social, político, ideológico, né, que são mais complexas do que apontar o dedo para um personagem ou outro da história, né? Isso acredito que são erros banais, mas que têm, digamos, implicações políticas ainda hoje, né? Só para retomar, então, a nossa conversa anterior, Marco. Então, há essa ascensão. Na Alemanha, esse conflito é muito grave, mas a Alemanha era o país decisivo. Em relação à Itália, que era o país do fascismo consolidado, os italianos diziam: olha, isso não tem cabimento para a Itália, porque na Itália os socialistas também são perseguidos. Eles também estão na prisão, no exílio, etc. Não tem sentido acusar os socialistas italianos de social-fascistas. Claro, houve adesões, bom, enfim, o próprio Mussolini tem origem no Partido Socialista. Bom, mas, enfim, outra coisa, o Partido Socialista não cumpria esse papel, digamos assim, que você pudesse apontar o dedo e dizer que era traidor, né? Então, os italianos não entendiam assim. Mas, a um certo momento, o Partido Comunista Italiano estava muito fragilizado pela repressão e tinha pouca penetração dentro do país, né? O que acontece? O Togliatti falou: olha, para o partido sobreviver, sinto muito, mas vamos ter que acatar as decisões da Internacional. E acataram. Então, há também aquelas acusações ao Togliatti: né, se capitulou, se vendeu, não sei. Não é isso. Ele fez concessões muito graves, muito grandes, para garantir a sobrevivência do partido. Bom, ele seguramente, nunca teve de acordo com essa concepção. Bem, quando chegamos em 1933, janeiro de 1933, é chamado para ser chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, o senhor Adolf Hitler, né? Que, chamado pelo presidente da República, constitucionalmente, exatamente como havia acontecido com Mussolini. Mussolini assumiu o governo chamado pelo rei e num governo de coalizão com o Partido Popular, que era o Partido Católico, né, da época, né? Depois as coisas se desdobraram assim, quer dizer, há um processo de fascistização. Só que na Alemanha foi rapidíssimo. Quer dizer, os nazistas assumiram o governo e já começaram a limpar a área do ponto de vista deles. Quer dizer, então, a tragédia ficou evidente em poucos meses. Lembrar que o Partido Social Democrata, para tentar garantir a sua sobrevivência, expulsou os judeus dos seus quadros. Foi uma coisa impressionante, né? As concessões que a social-democracia fez, né? Frequentemente esquecidas, né? Bom, mas, enfim, a tragédia estava feita, né? No final do ano, se reúne a plenária da Comissão Executiva da Internacional Comunista. E ali há uma passagem famosíssima, né, que está, digamos assim, assinada porque foi no discurso do Stalin. Mas é impressionante como ele reproduz um texto do Togliatti de 1926. O fascismo é a ditadura aberta
terrorista do grande capital, mas da sua parte mais reacionária, mais chauvinista, veja, da parte, não do todo. Abriu-se ali, digamos, uma brecha para dizer que há uma conflitualidade de classe mais complexa do que aquela que se vinha entendendo até ali. Isso abriu para que 34, 35 houvesse uma modificação na política da Internacional Comunista. Mas isso aconteceu por elementos, digamos, da prática social mesmo. Em fevereiro de 34, ocorrem 2 grandes eventos. Um levante em Viena, que, derrotado, redundou na implantação de uma ditadura fascista, que, curiosamente, foi qualificada como clerical fascista. Porque o fato é que, no fascismo, além de liberais que se aproximavam do fascismo, havia em vários países setores católicos muito simpáticos ao fascismo. Tanto a se confundir. Há uma certa confusão nisso, né? Vamos dizer, puxando para o Brasil, o integralismo era o quê? Era fascista? Ou era uma forma católica que se aproximava muito do fascismo? Bom, muito bem. Isso dá um pouco de espaço na internacional, a partir do outro fenômeno desse mesmo momento, que é uma manifestação unitária do movimento operário francês. A classe operária ocupa as ruas de Paris, no movimento contra o fascismo. Ali, comunistas e socialistas estão juntos. Então, começa um processo de aproximação de comunistas e socialistas. Muito difícil, porque também não se pode olhar só o que acontecia na Internacional Comunista, tem que se olhar também o que acontecia na outra internacional, na socialista. Ela também estava dividida. Curiosamente, o Norte não queria aproximação com os comunistas. A aproximação começa a acontecer no Sul. Curiosamente, o Sul são os países católicos, né? Bom, então, essa aproximação começa com a assinatura, não sei se existe papel assinado efetivamente, mas acordos, né, chamado Pacto de Unidade de Ação. Então, isso acontece na França, mais difícil e demorado na Itália, né? Acontece na Espanha. A Espanha vivia um processo de revolução democrática, né, desencadeado já em 1931, né? Quando caiu a monarquia, foi proclamada a república, aquela coisa, era um processo de revolução democrática. Bom, muito bem. Isso avança para a ideia de uma política de frente popular. Mas isso nasceu, essa concepção nasceu na França. E a ideia era aquela, num primeiro momento, vamos unir os comunistas e os socialistas. Depois, por uma perspectiva e uma proposta do Maurice Thoré, que era já o dirigente do Partido Comunista Francês, a ideia foi incorporar a parte da pequena burguesia que estava à esquerda. E, na verdade, existia um partido, né, chamado Movimento Radical de Esquerda, né, Mouvement Radical de Gauche, né, que é uma das N cisões do originário Partido Republicano de 1871, né, ou 77, na verdade. Então, houve essa aproximação. Agora, as resistências eram enormes. Diga. Marcos, eu queria fazer uma espécie de transição. A gente já ultrapassou a metade do programa. Estou falando muito? Não está falando muito, não.
Não, a gente estava escutando atentamente. Nessa semana agora, a gente gravou 2 horas de entrevista com Michel Louvi, e uma das partes da entrevista foi sobre o pensamento de Walter Benjamin, que não era exatamente um comunista militante, né, mas era alguém situado no campo do marxismo e próximo, evidentemente, aos comunistas, né? Que era um crítico da ideia de progresso, não é? E tinha uma ideia do fascismo que contrariava muito uma boa parte das análises da época, né? Quer dizer, o fascismo identificado a um movimento retrógrado, né? Típico, um fenômeno típico do atraso, etc. Você concorda com essa ideia de que o fascismo não era representativo de forças retrógradas, não no sentido meramente político, né? Mas no pensamento da construção de uma outra sociedade, de uma nova sociedade, que evidentemente não era essa nova sociedade pensada, imaginada pelos comunistas, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, mas como uma espécie de ponte para pensar aquilo que acontece nesse primeiro quarto do século XXI. Você disse logo no início, acho que você deu a deixa, né, da polêmica que existe em torno da utilização do termo fascismo para caracterizar as forças de extrema-direita na atualidade. Então, eu queria que você, inicialmente, tratasse dessa discussão se o fascismo foi ou não uma força retrógrada, né? Quer dizer, Michel Louvi, a partir das análises do Benjamin, procura mostrar que, na verdade, o fascismo era um braço da modernidade, né? Da modernidade industrial capitalista, isso num primeiro momento. E, num segundo momento, por que você acha polêmica, por que da tua discordância ou da tua desconfiança intelectual e também política da caracterização dos movimentos, partidos de extrema-direita na atualidade, nessa atualidade do século XXI, como sendo fascistas? Por favor. Bom, só para terminar em 2 frases a nossa questão anterior. Então, essa questão da Frente Popular, ela acabou tendo dificuldade para se impor, mas acabou se impondo, efetivamente, no 7º Congresso da Internacional Comunista, que, nesse momento, estava dirigido principalmente pelo búlgaro Georgi Dimitrov e pelo Togliatti, tão citado aqui, né? Então, aí passou a ser a linha da Frente Popular Antifascista, a linha política da Internacional, né? Que aceitava a diversidade das circunstâncias, digamos assim, nacionais, locais, regionais, e não como uma orientação única para todos os partidos, né, da Internacional. Bom, de fato, a essa altura, nos anos 30, o fenômeno do nazismo-fascismo, ou nazifascismo, já era um fenômeno, obviamente, importantíssimo, né? Porque ele se espalhava e se difundia principalmente pela Europa, sem dúvida nenhuma, mas tinha alcance muito universal, por assim dizer. Quer dizer, havia difusão da ideia do fascismo na Ásia, na África, na América Latina, né? Então, era um fenômeno que chamava atenção e conclamava interpretações. O Walter Benjamin apesar de, digamos assim, ser também um personagem, né, um ator-autor muito particular, ele faz parte daquele grupo que depois ficou conhecido como Escola de Frankfurt. A tendência desse grupo, principalmente Adorno, Reich, né, também é uma explicação que apela muito para a psicologia, né, para a psicanálise no limite, né, para interpretar
o fascismo como questão de personalidades, né? Individual, social, né? A ideia do ressentimento, aquela coisa toda. O caso do Walter Benjamin, como eu disse, ele é bastante particular, o Michel Lovic conhece muitíssimo mais bem do que eu, isso expôs aqui para vocês já na outra ocasião. Ele entende que, na verdade, há elementos de revolução no fascismo, ou pelo menos uma vertente, uma versão, né, do processo revolucionário que eclode digamos assim, da evolução técnico-científica, mas também da Revolução Russa, né? Digamos que eclode a partir de um país atrasado, mas, enfim, almejava alcançar essa evolução técnico-científica por o caminho que foi aquele do socialismo. O fascismo, quando ele aparece, ele é visto parcialmente, evidentemente, né? Algumas vertentes, o futurismo, por exemplo, via o fascismo como digamos assim, uma outra linha de desenvolvimento do processo revolucionário. Não é à toa que o fascismo se declarava como revolucionário. É uma revolução, é a revolução fascista, né? E nós temos uma outra perspectiva. Agora, isso não está no processo social e político, está no mundo das ideologias. Está no mundo das ideologias. Aquilo que o fascismo dizia que faria, não conseguiu fazer por conta dos seus compromissos sociais. Mas, enfim, essa não é a questão que você colocou aqui. Mas o fato é que havia essa coisa. E o próprio Gramsci, evidente que o Benjamin não soube disso, né? Aventou essa hipótese, né? Quando ele trabalha, digamos assim, não com muita convicção, né? Mas a ideia de que o fascismo é uma revolução passiva. Quer dizer, é uma forma de incorporar os novos processos técnicos, científicos, produtivos gerados na América. Quer dizer, nos Estados Unidos, que era a ponta disso tudo, e isso também, nos anos 20, a América vira uma moda, né? Veja a quantidade de livros que se chamavam América. Kafka, Monteiro Lobato. Há uma produção literária incrível, quer dizer, inspirada no que era os Estados Unidos, né? Bom, muito bem. Então, quer dizer, para o Gramsci também há essa possibilidade. Claro que ele é mais concreto. Ele fala, não, há limites nisso. Quer dizer, para se incorporar aquilo que foi feito na América, digamos, de uma maneira assim que está no senso comum, lá porque o cidadão americano ele já interiorizou o liberalismo nele mesmo, não é o caso da Itália. Então, na Itália, para se incorporar aqueles processos produtivos técnicos, modernos, etc., vai precisar de muita coerção, né? Como, de fato, parcialmente aconteceu, né? Mas o Gramsci tem essa intuição, né, de que o fascismo tinha um discurso ideológico desse tipo, mas que tentou, de alguma maneira, fazer. Mas o problema é que a realidade era mais forte, né? E dificultou muito. Mas, de qualquer maneira, o fascismo foi um exemplo de revolução passiva. É um evento revolucionário, não com aquela grandiosidade que o próprio Mussolini e outros ideólogos diziam, né? Daquela coisa da masculinidade, por exemplo, o Giovanni Gentili dizia, né? A filosofia é a ação, né? A filosofia é a ação, daquela ideia de se resgatou muito o pensamento irracional, o irracionalista, né? Como diria mais tarde Lukács, né? Do século XIX e da própria tradição alemã, né? Que
mas que existia esse discurso de uma civilização fascista, existia. Isso foi muito forte no discurso ideológico do fascismo italiano, e mais forte ainda, evidentemente, no alemão, né? Porque no alemão se configurou uma mitologia, né? Um quadro mitológico fantástico, né? Da origem dos alemães, está na Grécia, é uma raça pura, está impregnada de elementos que precisam ser extirpados, é preciso um espaço vital, né? É preciso, porque estava crescendo a população alemã, então é preciso território maior, né? Nós não temos condições de ter território na África ou na Ásia, na verdade nem queremos, credo, né? Mas nós vamos eliminar os eslavos, né? Um pouco está no livro do Hitler, toda essa concepção mitológica, mas que foi depois desdobrada e desenvolvida por outros, né? É uma coisa, quer dizer, hoje, a partir de hoje, nós, racionalmente vendo, falar, bom, é coisa de loucos, mas, enfim, de psicopatas, enfim, certamente era, né? Mas que havia uma concepção geral, a ideia do domínio, o Reich de 1000 anos, era toda uma concepção que se forma, é quase uma mitologia em torno daquilo lá, né? E, Marcos, a tua desconfiança, a tua suspeita em relação... Danilo, você quer complementar essa pergunta? Sim, queria complementar tentando puxar um pouco a discussão para o Brasil, né? Ou seja, como que você caracterizaria o bolsonarismo, né? E que desafios que você vê para o campo da esquerda, da centro-esquerda, para enfrentar o bolsonarismo no Brasil, né? Tendo em vista não só o processo eleitoral, mas algo, uma política de curto, médio prazo, né? Ou seja, como que a gente pode definir, com base nesse debate sobre as extremas direitas, fascismo, neofascismo, ou outras categorias que se pode vir a utilizar, né? Como pensar esse fenômeno e como enfrentá-lo, né? Ou seja, quais são os desafios para enfrentá-lo, né? É isso. Eu gosto desses debates porque a gente só... Essa é pergunta fácil, né? Eu adoro esses debates. É uma coisa... Falei assim, se eu tivesse que receber uma nota, eu falei, estou perdido. Bom, voltamos nós, né, Danilo? Então, a rigor, há uma... Evidente que depois da derrota do nazifascismo em 1945, e mesmo no decorrer da guerra já se desenvolveram muitas tentativas de explicação desse fenômeno. E é um fenômeno que depois ganhou algum prestígio, digamos assim, né, na pauta dos debates, nos anos 60, 70, por conta das ditaduras militares na América Latina e em outros lugares também, né? Lembrar da Indonésia, né? Depois parece que arrefeceu um pouco, né? Embora tenhamos um debate acirradíssimo no Brasil, mais de caráter historiográfico, mas era também político, por conta já do declínio da ditadura militar, em torno dos estudos, que foram muitos e importantes, sobre o integralismo dos anos 30. Né? Bom, enfim, a questão do fascismo voltou à pauta recentemente, né? Então, nós teríamos, no Brasil, mas, de novo, isso se repercute e reflete, de alguma maneira, na América Latina, né? Em vários países da América Latina, né? Vida Argentina atual, e o Chile, né? De novo, né? Como nos anos 70. Afinal, que fenômeno é esse que acontece, digamos, do Brasil de hoje, que nós damos o nome, na nossa particularidade, de bolsonarismo? O nome é detestável devido ao personagem que dá origem a esse fenômeno, né?
mas também se fala que é uma particularidade, é um neofascismo particular. Bom, é isso. Tá, muito bem. É boa a expressão? Não sei. Tem alguma outra melhor? Né? Eu, num pequeno artigo recente, vocês podem dizer que eu tenha saído um pouco pela tangente, mas eu qualifiquei gramscianamente de cesarismo regressivo. Né? Veja, o cesarismo, para o Gramsci, é uma categoria muito ampla, ela não é igual ao bonapartismo. Né? Digamos, se aproxima, mas não é. Bonapartismo é uma coisa, digamos assim, mais pregressa. Né? O cesarismo seria alguma coisa mais moderna. Estaria enquadrado o fascismo italiano nisso. Bom, mas agora, você falar, o cesarismo ele pode ser progressivo. Nós poderíamos dizer, por exemplo, olha, Hugo Chávez foi um exemplo de um cesarismo progressivo. Né? Não era precisamente uma revolução socialista, não havia ali um partido bolchevique e um Lenin. Né? Não era isso, era outra coisa. Né? Bom, agora, há um cesarismo regressivo. Né? Um exemplo seria o bolsonarismo. Né? E, claro, estou aqui escapando do qualificativo de neofascismo, né? E de bolsonarismo propriamente dito. Mas, enfim, é uma pista apenas, né? Uma variante disso. Mas o que seria isso, afinal, qual é o seu conteúdo? É um movimento, sem dúvida, reacionário, mas qual é a sua particularidade? Né? Há coisas semelhantes ao fascismo. Uma base social de pequena burguesia, com setores populares, né? Alimentados por uma ideologia que é basicamente o evangelismo pentecostal. Né? Agora, isso é algo que se multiplicou pela América Latina inteira. Né? Mas, enfim, é isso que preserva como objetivo desestruturar a classe operária completamente, negar sua existência no limite, né? Retirar direitos, levar o liberalismo ao seu extremo. Né? A ideia lá né, clássica, né, da Margaret Thatcher, né? Sociedade não existe, só existem indivíduos. Né? Então, é levar isso ao extremo. Então, o neofascismo está acoplado nessa variante. O neofascismo é um neoliberalismo extremado, mas com uma governança, digamos assim, expressão do liberalismo, autoritária, né? Individualista, individualizada. Está no personagem que dá nome ao fenômeno. Né? E como era antes, você tinha... Quem é o fascismo? O fascismo é o Mussolini. Quem é o nazismo? O nazismo é o Hitler. Né? Então, o neofascismo também tem o seu personagem, digamos assim, que pode ser o pai ou pode ser o filho, né? Mas, enfim, tem essa expressão num personagem. Né? Mas, De Arroio, uma última provocação, a gente está chegando na reta final. Esse avanço da extrema-direita não acontece, evidentemente, no Brasil. Né? É um avanço que vem tomando conta da América Latina. Quer dizer, amanhã nós teremos eleições na Colômbia, onde um candidato da extrema-direita é favorito a vencer as eleições. Na Europa nós temos Giorgia Meloni, na Hungria tivemos o Orbán, quer dizer, temos o partido de extrema-direita português, né? Existe o neofascismo na Alemanha já de muito tempo. Como é que, então, você se proporia a fazer uma análise mais universal sobre esse fenômeno? Não seria um conjunto de particularismos? Quer dizer, isso é uma provocação que eu gostaria de tu
que tu respondesse. Como é que a gente trataria de maneira mais ampla, mais generalista, eu utilizaria o termo universal, esses fenômenos que acontecem desde o final do século XX e que avançam no século XXI? É a crise do capitalismo, em uma palavra. A crise do capitalismo ou a crise do capital se agrava sempre. É um progresso de agravamento que se acentuou depois da pandemia da Covid. Você vê que essas reações, digamos assim, não só com expressão eleitoral, que é um bom indicativo, né, de todo modo, mas também na multiplicação de guerras, de indicativos econômicos que são devastadores, porque as economias da Europa, da América do Norte, da América Latina, vulgo Ocidente, né, do Japão, estão numa situação muito complicada, muito complicada. Então, é um processo de crise da acumulação do capital. Como é que a acumulação do capital resolve suas crises, né? Em geral, por meio de guerras, porque isso você destrói forças produtivas, né? E aumenta investimentos em coisa cara, que é armas, e depois, eventualmente, reconstrução de tudo que foi destruído, né? Esse é um mecanismo comum do capitalismo. Mas a situação está gravíssima. Então, gravíssima. Então, como a esquerda está completamente desarticulada depois da derrota do final dos anos 80, e a classe operária foi, digamos assim, reformatada pela ação do capital e perdeu sua identidade, não consegue se articular enquanto movimento político de esquerda que apresente a alternativa socialista como saída do processo de barbarização que o capital está nos levando. Essa é a questão. Isso é um processo que está se agravando paulatinamente. Quer dizer, a manifestação mais imediata disso é a guerra atual no Oriente Médio. As ações de Israel são coisas que você pode dizer, isso é completamente irracional. É uma reprodução do que o nazismo fez, né? Então, é completamente irracional, mas está nos levando para a bancarrota, né? A crise econômica mundial tende a se agravar por ações políticas que são... Quer dizer, óbvio que tudo tem a sua racionalidade, né? Mesmo essa irracionalidade que está levando os governos a atitudes que são, do ponto de vista humano, completamente destrutivas, né? Então, é isso que nessas eleições e esses governos que se criam na Europa e na América Latina e nos Estados Unidos. Marcos, a gente está chegando ao fim desse Trilhas da Democracia. Eu vou ler algumas mensagens que foram enviadas. O Luiz Matos, leiam Homens ou Máquinas, do grande Del Roio. Regina Alves deu boa tarde. Almir, 1957, boa tarde, companheiro e camarada. Almir falando que é de Vitória da Conquista. Gisele, lulista, petista, progressista, comunista, e viva muito meu presidente Lula da Silva, apesar dele ter dito recentemente lá no G7 que nunca foi um esquerdista, né? Lili mandou vários zeres aqui, acompanhados de coração. Aloysio Fialho, Lula, patrimônio da humanidade. A Marilene dando uma sugestão, amigos, mandou 3 mensagens. Amigos, no próximo programa, por favor, falem a respeito do anarquismo. Marilene, o Trilhas da Democracia sempre procurou organizar séries de programas, né, para manter uma relação continuada entre as discussões, né? Já está anotada a tua proposta de um programa que fosse mais amplo, né? Uma série de programas sobre tendências do movimento operário, né? No século XIX, no século XX. Está anotado, Marilene. Só que daqui para o final de outubro, as nossas atenções vão estar direcionadas para
a vitória de Lula e a derrota de Bolsonaro Filho, de Bolsonaro Júnior, né? Del Roio, foi um enorme prazer revê-lo, poder dialogar contigo. Quem sabe nessa série de programas que está prometida aí para a Marilene, você não aceita participar de um deles. Muito obrigado, Del Roio. Eu que agradeço, foi muito divertido. Obrigado, Marco, obrigado, Danilo, pela companhia e todos que nos assistiram aqui. Obrigado mesmo. Danilo. Até a próxima. Valeu, gente. Foi muito obrigado, Danilo. Danilo, anuncia de novo, agora no final do programa, o curso, por favor. Sim. Como apresentei no começo do programa, reitero, né, a gente está, pelo blog Marxismo 21, organizando um curso intitulado Marxismo e Crítica do Fascismo. É um curso com 10 aulas, já começamos as aulas, com o Marcos Del Roio, discutindo o fascismo no debate da Terceira Internacional, a outra aula com a professora Luciana Aliaga, sobre a contribuição de Antônio Gramsci sobre o tema. Na próxima terça, às 19 horas, teremos a nossa terceira aula sobre Leon Trotsky com Diana Assunção. O curso vai ficar disponibilizado no nosso canal do YouTube, Marxismo 21 Vídeos, né, e em nossa página do Instagram, Marxismo 21, vocês podem ter acesso às atualizações sobre o curso, né, a gente também tem enviado uma sugestão de bibliografia introdutória para cada um desses tópicos, né, então estão todos e todas convidados a participar e assistir, inclusive as aulas, né, que já foram, né, e as que virão, tá? Então o curso só termina mais ou menos depois do primeiro turno das eleições, inclusive no dia 6 de outubro. Então temos aí uma jornada de 10 aulas, né? A terceira aula será na próxima terça. Muito obrigado, Danilo. Um grande abraço. Obrigado por ter aceitado participar desse diálogo com o Del Roio. O Trilhas fica por aqui. Muito boa noite de sábado a nossa audiência. Não percam amanhã, às 15 horas, uma entrevista com a deputada estadual do PT de Pernambuco, Dani Portela, sobre o que é um mandato popular. Não percam.